paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal MP Palavras, Pregações Bíblicas. Aqui é o vosso irmão em Cristo, irmão Marcos Paulo. Eu quero transmitir ao vosso coração a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é uma espada afiada de dois gumes e ela tem um poder de penetração extraordinário. Amém? Então, antes de eu entrar aqui na Palavra de Deus, eu quero pedir para você que não é inscrito do canal, que se inscreva no canal, que deixe o seu like, que deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, porque a Palavra de Deus ela faz coisas que a medicina não faz, que os psicólogos não faz, que nenhum ser humano tem capaz de fazer. Nós reconhecemos isso e temos testemunhos sobre esta verdade. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos ler a palavra de Deus então no livro do Apocalipse, capítulo 6, que diz assim: A seguir, observei quando o Cordeiro rompeu o primeiro dos 7 selos. Ouvindo os 4 seres viventes dizer com voz de trovão: Vá! Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco, e seu cavaleiro segurava um arco e recebeu uma coroa, e ele cavalgou com um conquistador para conquistar. Quando ele quebrou o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: Vá! E outro cavalo saiu vermelho, e seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. Quando ele quebrou o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer: Vá! E olhei, e diante de mim estava um cavalo preto, seu cavaleiro tinha na mão uma balança, e ouvi o que soava com voz dentre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por um salário de um dia, e 3 quilos de cevada pelo mesmo preço. Não estrague o azeite e nem o vinho. Quando ele rompeu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: Vai! Olhei, e diante de mim estava um cavalo decorado, aparentando estar doente, e o nome do seu cavaleiro era Morte, e o Sheol o seguia. Foi-lhe dada autoridade para matar 1/4 do mundo pela espada, pela fome, pelas pragas e também mediante os animais selvagens. Quando o Cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas que haviam sido mortas por terem anunciado a palavra de Deus. Isto é, por terem dado testemunho. Amém. Até aqui está bom para nós meditarmos na palavra de Deus. Meus amados irmãos, como todos nós que lemos e estudamos o livro do Apocalipse, existe uma grande discussão sobre a abertura destes selos e sobre a execução que aparece no primeiro cavaleiro. O primeiro cavaleiro diz que o cavalo é branco e o seu cavaleiro tinha um arco na mão, e ele saiu vencendo e para vencer. Existe uma discussão sobre este cavaleiro ser Cristo ou ser o anticristo. Mas nós entendemos, uma boa parte de nós entendemos, que não pode ser Cristo, porque na leitura do Apocalipse capítulo 6, nós vemos que é o Cordeiro quem abre os selos. O Cordeiro então começa a abrir os selos, e quando ele abre, João então vê um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco na mão. Então veja, nós vemos o cavalo branco no livro do Apocalipse, nós vemos o cavalo vermelho no livro do Apocalipse, nós vemos o cavalo preto no livro do Apocalipse, e nós vemos o cavalo amarelo no livro do Apocalipse. E nós olhando de uma forma mais organizada, porque o Apocalipse foi escrito não em uma ordem cronológica, mas nós estudando, averiguando, pesquisando, orando e buscando a Deus, pedindo uma direção de como entender este livro, que é tão difícil a sua interpretação. Nós conseguimos observar os seguintes fatores sobre este livro do Apocalipse, especialmente no capítulo 6, onde mostra os cavaleiros do Apocalipse. Então nós vemos o seguinte, que o primeiro, ele é um cavalo branco e o seu cavaleiro tem um arco na mão. Esse cavaleiro, uma boa parte da igreja, ela entende que ele é sim o anticristo, que trará para o mundo
uma falsa paz, trará para o mundo uma falsa bonança e uma instabilidade mundial. Mas nós vemos aqui também que quando nós entendemos que o anticristo, ele vai promover a paz do mundo, ele vai promover o bem-estar das pessoas, ele também vai direcioná-las para uma área espiritual. Ele vai direcionar as pessoas exatamente para um tipo de religião. E nós entendemos então que como está acontecendo no mundo uma unificação de todas as religiões do mundo, se transformar em uma única religião mundial, nós entendemos que o espírito do anticristo, ele já está agindo de uma forma muito sutil e hoje nós podemos até ver de uma forma mais visível dentro do mundo, dentro das igrejas e dentro das religiões. Então, o branco, ele traz a questão de paz, a questão de pureza, a questão de verdade, a questão de santidade. Mas a Bíblia Sagrada continua que ele sai vitorioso e para vencer. E quando a Bíblia fala de vitorioso e para vencer, nós entendemos que desencadeia logo em seguida deste cavaleiro, desencadeia uma batalha, desencadeia uma guerra. Por quê? Porque este cavaleiro sai vitorioso e para vencer. Em outras traduções de sai guerreando para conquistar. Nós vemos então que quando este cavaleiro, ele começa a agir no mundo, numa segunda fase dele, nós entendemos então que entra logo em seguida o cavalo vermelho. Escute, você vai entender a sequência dos eventos quando nós continuarmos esta leitura. Então nós vemos que o primeiro traz a paz, mas logo em seguida ele começa a fazer guerra. E quando ele começa a fazer guerra, o livro do Apocalipse diz que o segundo selo foi aberto. E quando o segundo selo foi aberto, a Bíblia diz que tem um cavalo, e este cavalo é vermelho. E este cavalo vermelho foi-lhe dado o poder para este cavaleiro de tirar a paz da terra. Escute, tirar a paz da terra. Eu quero ler aqui para você entender qual é a função deste cavaleiro quando a Bíblia está dizendo em tirar a paz da terra. Olha qual é os meios que este cavaleiro ele vai tirar a paz da terra. Ele diz assim, no versículo de número 3, quando ele quebrou o segundo selo, ouviu o ser vivente dizer, vá, e outro cavalo saiu vermelho, seu cavaleiro foi dado para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então nós vemos que quando desencadeia este evento do primeiro cavaleiro, já entra o segundo, o vermelho. E o vermelho é para tirar a paz da terra. E quando a Bíblia diz tirar a paz da terra, nós entendemos então pelo contexto que haverá matanças uns contra os outros. Haverá uma grande inimizade mundial entre todos os países do mundo. Glória a Deus, porque a Bíblia diz que aos homens se matassem uns aos outros e foi-lhe dada uma grande espada. Então veja, olha o desencadear dos cavaleiros. Agora, o terceiro cavaleiro, a Bíblia diz que é o cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. A balança simboliza a questão do alimento, da área da alimentação. Então, escute, preste bem atenção, que você já está entendendo o desencadear desses selos. O primeiro é o cavaleiro branco. Ou melhor, o cavalo branco e o cavaleiro que tinha um arco na mão. Ele começa, então, a desencadear uma perseguição, uma guerra. O segundo é o vermelho, e junto com o branco, o vermelho, já começa a tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E quando começa essas mortandades, o terceiro cavaleiro, ele aparece junto com o cavalo preto, e na sua mão ele tem uma balança. E nós entendemos aqui que ele diz o seguinte, versículo 5 do capítulo 6. Quando ele quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, vá, e olhei, e diante de mim um cavalo preto, o seu cavaleiro tinha uma balança na mão, e ouvi então
que soava uma voz de entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 salário. 1 quilo de trigo por 1 salário. Veja, a miséria começou a operar. A miséria começou a se estender. A falta de alimento começou a acontecer. Por quê? Por causa do primeiro e do segundo evento. Um evento vai desencadeando o outro. Um evento vai trazendo uma consequência numa escala muito rápida de um para o outro. O Cavaleiro Preto agora representa a fome. Representa a fome. Escute, agora vamos para o 4º cavalo do Apocalipse capítulo 6. E o 4º cavalo, ele é o amarelo. E o que o amarelo representa? Olha o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: e quando ele rompeu o 4º selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vá. E olhei, e diante de mim um cavalo, aqui essa Bíblia judaica diz decorado, aparentando estar doente, e o nome do seu cavaleiro era Morte, e o Sheol o seguia. Então, o que eu quero que vocês entendam? Entendam que agora entra o cavaleiro branco, entra o cavaleiro vermelho, entra o cavaleiro preto. O branco começa a guerra, o vermelho tira a paz da terra, fazendo com que os homens se matem. O preto começa uma escassez de alimento na parte do mundo. E o 4º começa as doenças a aparecer. Por quê? Porque não tendo paz, os homens se matando, também haverá uma escassez de alimento, faltando alimento, não tendo com que se alimentar, as pessoas vão entrar num estado de enfermidade. O corpo precisa de alimento e quando o corpo não se alimenta, ele começa a ficar doente. Glória a Deus. E a Bíblia diz ainda aqui que este cavaleiro, o 4º cavaleiro do Apocalipse, que tem a sua cor aqui diz que é amarelo, mas a morte é que está montada neste cavalo. A Bíblia diz que o Sheol, a sepultura, o seguia. O que isto significa? Significa que muitas pessoas, elas vão morrer dentro desses eventos, e esses cavalos e cavaleiros são ações que haverá neste mundo desencadeada pelo anticristo, e isso se estenderá em todas as partes da terra. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que a Bíblia diz que uma boa parte, um bom percentual do mundo vai morrer. Muitas pessoas vão morrer. Muitas pessoas vão sofrer o agravo nas mãos do anticristo e nessa sequência de morte devido à fome, à guerra, à espada e devido aos homens se matarem uns aos outros. E quando nós continuamos a leitura do Apocalipse, nós vemos que haverá ainda uma consequência, e esta aqui é onde eu quero frisar neste vídeo. Escute o que eu vou ler aqui. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, capítulo 6, e o versículo de número 12, diz assim: então observei quando ele rompeu o 6º selo. Primeiro, o 5º selo, a Bíblia diz que as almas estão debaixo do altar, estão clamando dia e noite, pedindo que lhe faça a justiça. E a Bíblia diz que o Senhor falou para estas almas, para elas repousarem mais um pouco, até que se complete o número dos seus irmãos que devem morrer, para completar este número. E ainda continua, dizendo que foi-lhe dada roupas brancas. Agora vamos então para o versículo 12. E então observei quando ele rompeu o 6º selo, e houve um grande terremoto. O sol ficou preto como um saco fúnebre, a lua tornou-se vermelha como sangue, as estrelas caíram do céu sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudida por um vento forte. O céu foi recolhido como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seu lugar. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os pobres, de fato, todos os escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas, e disseram às montanhas e às rochas: caiam sobre nós, e escondemo-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem
poderá suportar? Aleluia, glória a Deus. Então nós vemos que haverá um grande terremoto que vai abalar os céus vão se enrolar como se enrola um pergaminho, as estrelas do céu cairão, a lua se tornará como lua de sangue, e a Bíblia diz que as montanhas, elas vão mover-se do seu lugar. Mas a Bíblia ainda diz que os homens, os reis da terra, os poderosos, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, correrão para as montanhas para se esconder em cavernas. E a Bíblia diz, sabe qual é o motivo deles estarem fugindo? Por quê? Porque havia chegado o grande dia daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. E aí, para terminar, diz assim: quem poderá escapar? Este é o tema desta mensagem. A ira do que está sentado no trono e do Cordeiro. Quem poderá escapar? Deus, ele está avisando que muitos eventos irão acontecer neste mundo. E muitas pessoas, elas sofrerão a ira de Deus. Muitas pessoas sofrerão a ira do Cordeiro. E a Bíblia diz que estes homens vão querer fugir para as cavernas, se esconder, porque eles sabem que o dia de Deus e do Cordeiro está chegando. A ira de Deus e do Cordeiro está chegando. Aleluia, glória a Deus. E quem poderá suportar? Quem poderá se escapar? Quem poderá fugir? Aleluia, glória a Deus. Escute, Deus está falando conosco através desta palavra. Deus está nos alertando de coisas que hão de acontecer, para que quando isso suceder, não caia sobre nós a ira de Deus e a ira do Cordeiro. Porque a Bíblia diz que não tem para onde fugir, não tem para onde se esconder, não adianta correr, não adianta se esconder, porque quando chegar a ira de Deus, aquele que está no trono, e a do Cordeiro, quem poderá suportar? Quem poderá fugir? Oh, bendito seja o nome do Senhor. Agora escute. Olha as pessoas que vão sofrer o agravo de Deus, o agravo de Cristo, quando a ira de Deus e a ira do Cordeiro descer sobre a terra. Escute, em primeiro lugar, as pessoas que irão ser punidas por Deus e pela ira do Cordeiro estão os ímpios que destroem a terra. A Bíblia diz: os reis da terra, os poderosos da terra, livres, escravos, pobres e ricos, essas pessoas, a Bíblia diz que vão sofrer a ira de Deus. E por quê? Porque no contexto nós entendemos que essas pessoas rejeitaram a Deus, essas pessoas blasfemaram contra Deus, essas pessoas ignoraram a Deus, essas pessoas não quiseram se converter a Deus, e Deus então vai derramar a sua ira sobre estas pessoas. Os líderes mundiais que manipulam a humanidade, que tentam de todas as formas escravizar todas as classes dos seres humanos, essas pessoas sofrerão na mão de Deus, essas pessoas sofrerão na mão da ira do Cordeiro. Pessoas que manipulam massa, pessoas que manipulam multidões, irão sofrer na mão de Deus e na ira do Cordeiro. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Os eventos irão acontecer. Em segundo, qual outro tipo de pessoa que vai sofrer sobre a ira de Deus e a ira do Cordeiro? É os falsos crentes. Os falsos crentes irão sofrer maior penalidade também. Aquele que está sentado no trono e o Cordeiro irão despejar a sua ira, e o cálice é sem mistura sobre a vida daqueles falsos crentes, aquelas pessoas que diziam ser cristãs, diziam ser evangélicas, estavam deturpando a palavra de Deus, estavam ensinando a mentira, estavam induzindo multidões de pessoas para a idolatria, para os ídolos, estavam induzindo milhões de pessoas para idolatrar a riqueza.
para idolatrar a si mesmo, levando pessoas para um caminho de facilidade, um caminho de perdição, um caminho onde Deus já havia advertido que não é o caminho de Deus. Mas as pessoas, elas querem esse tipo de mensagem, elas querem esse tipo de pregação, elas querem esse tipo de ensinamento. Sabe por quê? Porque facilita a carne, facilita os prazeres, facilita os desejos, facilita o ego, facilita o seu próprio coração. Mas essas pessoas sofrerão o agravo de Deus, essas pessoas sofrerão a ira do Cordeiro. Sabe por quê? Porque são falsos crentes, são crentes mundanos, são crentes que amam o mundo. São crentes que rejeitam a mensagem de Cristo, rejeitam a mensagem de receber a nova natureza, rejeitam a mensagem de crucificar o velho homem, de crucificar a velha mulher, rejeitam a mensagem de crucificar o seu ego, rejeitam a mensagem de crucificar o seu coração e as obras da sua carne, rejeitam a mensagem de Deus e rejeitam, sabe por quê? Porque não querem abandonar o pecado, não querem abandonar as vaidades, não querem abandonar a sensualidade, não querem abandonar a lascívia. Esses falsos crentes mundanos, pessoas que realmente não se convertem a Deus, sofrerão na mão de Deus e na mão da ira do Cordeiro. Em terceiro lugar, qual pessoas que a ira de Deus e do Cordeiro cairão? Me desculpe, mas eu tenho que falar. Desviados, que não querem se voltar para Cristo, desviados, que não querem se reconciliar com Deus. Escute uma coisa, eu conheço muita pessoa que está afastada, que está desviada dos caminhos do Senhor, e essas pessoas choram, lamentam, dizem que não tem força, pedem oração, recebem oração. Eu entendo essas pessoas, não é fácil. Uma vez afastado de Deus e se atolar no pecado, não é fácil sair, não é fácil voltar. Muitas pessoas não conseguem mais retornar para a presença de Deus. E eu particularmente acredito que Deus usará de misericórdia com essas pessoas. Mas agora, crente desviado, que não quer se voltar, que não quer se arrepender, e ainda quer discutir, ainda quer bater boca, ainda quer dizer que tem razão, e dizer que Deus não existe, que Deus não é assim, que Deus está errado, que Deus isso e que Deus aquilo. Esse tipo de desviado, que negam essas coisas divinas, que não reconhece a sua miséria, que não reconhece o seu pecado, o seu estado de estar no lamaçal, essas pessoas também sofrerão sobre aquele que está sentado no trono e sobre a ira do Cordeiro. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Escute, Deus está avisando, e existe ainda, para nós não se estender, o quarto e o quinto, mas eu não quero aqui me estender muito, aquele tipo de crente que serve como pedra de tropeço para as pessoas, aquele tipo de crente que vive a atrapalhar pessoas que querem entrar para a presença de Deus, e esse crente as impede, as atrapalha, é uma pedra de tropeço no caminho. Essas pessoas também sofrerão a ira de Deus. Em quinto lugar, aquelas pessoas também que, em vez de amarem a Deus de todo o seu coração e amar o próximo como a si mesmo, elas tiraram Deus do trono e colocaram o Mamon sentado lá. Elas tiraram Deus do trono e botaram o ouro lá, botaram as pedras preciosas, botaram o topázio, botaram o berilo, botaram o dinheiro, botaram o dólar, botaram o real. Essas pessoas que trocaram Deus pela riqueza, trocaram Deus pelo dinheiro, fizeram do dinheiro, fizeram da riqueza, fizeram dos minerais da terra o seu próprio Deus. Essas pessoas sofrerão também a ira de Deus e a ira do Cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Mas enquanto você ouve esta mensagem, ainda dá tempo para você se arrepender. E eu quero encerrar a mensagem de Deus aqui. Ainda dá tempo de você se arrepender. Deus, Ele está dando tempo para você se arrepender. Eu termino dizendo: arrependei-vos dos vossos pecados e convertei-vos a Deus, porque é isto que Deus espera dos seus filhos. Essa mensagem também cabe a mim. Nós precisamos nos arrepender e nos voltar mais para Deus, porque a ira daquele que está sentado no trono e do Cordeiro virá sobre o mundo. E como diz o texto, para onde essas pessoas irão se esconder?
quem poderá suportar a ira daquele que está no trono e do Cordeiro? Eu deixo essas palavras ao vosso coração. Ainda há tempo de se arrepender. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine a tua vida, que Deus possa falar ao teu coração, mover o teu coração para um arrependimento sincero. E você que está firme se fortaleça mais, você que está santo se santifique mais, você que está limpo continue a limpar-se mais, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Um abraço a todos, a paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus quiser.